E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História do segundo bimestre para o sexto ano, beleza? Então hoje nós vamos falar aqui sobre as primeiras civilizações. Mas antes disso, eu vou fazer um breve resuminho, porque não sei se você vai lembrar das paradas que a gente já estudou no primeiro bimestre, então é preciso fazer essa breve revisão, beleza? Vamos lá, no primeiro bimestre nós estudamos sobre a pré-história, estudamos sobre o período paleolítico, neolítico, quando os seres humanos começaram a viver no paleolítico, na caça, pesca, coleta. Aí eles acabaram evoluindo para o período neolítico, quando passaram a plantar, cuidar de animais e se fixar próximo dos grandes rios. Por que os grandes rios? Porque era uma região mais próspera por conta da água, e a água facilitava, é claro, a plantação e também a criação dos animais, beleza? Isso não pode esquecer. E esses agrupamentos humanos, essa junção de pessoas, essa união de pessoas, esses grupos, essas comunidades, elas estavam mais localizadas próximas das regiões que tinham água, por uma questão óbvia, a água facilita a plantação. Então, pensando nisso, desenvolvendo isso, é por conta dessa organização. Pensa comigo, vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Pessoas vivendo num pequeno espaço ou num espaço próximo de um grande rio, um lugar muito concorrido, um lugar que todo mundo quer ao mesmo tempo. Talvez você ia querer morar lá também, perto de um rio, água para beber, ou um rio para poder nadar, se divertir, etc. Você não ia querer morar perto do rio? Então, todo mundo queria morar perto do rio. Então é natural que surjam conflitos. Ou, essa terra é minha. Não, essa terra é minha, eu vi primeiro. Mas por que é sua e não é minha? Não, é minha porque é minha. Ué, mas por que sua e não minha? Então é natural que surjam esses conflitos, essa tensão. Então, na sociedade atual, o que deveria fazer, qual é a instituição que zela pela segurança das pessoas hoje em dia? Vamos lá, pensa rápido. Não lembra? Então vou falar para você. Hoje é o Estado. O Estado não no sentido do Estado de São Paulo, mas o Estado brasileiro, no caso do Brasil. É o Estado que é responsável pela segurança das pessoas. No nosso caso aqui, nós temos a Guarda Municipal, no nível municipal, para fazer a segurança. Temos a Polícia Militar, no nível estadual. Temos o Exército, a nível nacional, caso o inimigo estrangeiro, invada o Brasil. Nós temos o Exército para fazer essa segurança. Beleza? Vocês estão entendendo? Temos as leis. Então a lei é importante para dizer o que as pessoas podem e o que não podem fazer. Beleza? Então esse é o sentido do Estado, tá? Então por isso nós vamos estudar as primeiras formas de desenvolvimento humano para o surgimento do Estado. Beleza? Que é no caso a Mesopotâmia. Tá bem? Então vamos lá. Na Mesopotâmia foi o lugar onde surgiu o Estado pela primeira vez, no sentido de governo. Tá? Eu já vou explicar isso para vocês melhor. Então vamos lá. Espero que todos vocês estejam com a apostila em mãos. Não tá com a apostila em mãos? Então vai pegar a sua, dá um pause no vídeo, Dá um pause no vídeo. Soltou o pause? Então vamos lá. Então eu vou começar a falar aqui na página 1 da unidade 3. Então vamos lá, unidade 3, página 1. No caso, a página 1 não tem escrito a página porque é o índice. Aqui, ó. Temos o índice, a página verde aqui, ó. Isso aqui é tudo que a gente vai estudar no bimestre. Então nós vamos estudar a riqueza coletiva e organização dos estados na Antiguidade Oriental, que é o caso da Mesopotâmia. Aí mais pra frente a gente vai falar sobre os povos da Mesopotâmia. Aqui eu só vou apresentar para vocês, mas nas próximas aulas a gente vai analisar eles. Depois vamos falar sobre o Egito Antigo, pirâmide, faraó, tumba, sarcófago, múmias. Já ouviu falar? Então é isso aí. Vamos falar sobre a estrutura socioeconômica e cultural de sociedades antigas, sociedades americanas, sociedade do leste da Ásia e por aí vai, certo? Então, na aula de agora, vamos começar aí, certo? Riqueza coletiva e organização dos estados na Antiguidade Oriental. Essa é a parte que a gente vai começar na unidade 3, certo? Então, tem um balãozinho verde aqui, ó. Então, a gente já vai começar com esse exercício aí, ó. Vamos lá? Vamos responder juntos? Então, vamos lá. 3/4 da superfície terrestre são cobertos por água. A gente tem mais água do que terra, certo? 3/4. A maior concentração de água está nos oceanos e mares. E apenas 2,5% é de água doce. Então a gente tem muito mais água salgada, que é o caso mar, oceano, do que água doce. É impossível imaginar um tipo de vida em sociedade que dispense o uso da água. Não tem como imaginar a vida sem água. Vocês concordam com isso, Concorda com isso, com a apostila? Então vamos continuar aqui. A água é um elemento essencial para a manutenção da vida. Desde a antiguidade, os rios têm uma importância crucial para o desenvolvimento das civilizações. E dois desses rios foram o
Eufrates e o Nilo. E tem um Tigre também, né? Não tá falando aqui, mas tem um Tigre. É o Tigre, Eufrates e o Nilo, tá bom? Representados nas imagens, que é... é porque aqui na imagem só tem os dois, né? Então você vai abrir a apostila na página... Cadê aqui? 5, 4. Na página 3. Essas imagens aqui estão na página 3, tá bom? Nós temos lá o rio Nilo, nos dias atuais, e o rio Eufrates, nos dias atuais. Tá? Então até aí a gente já leu. Vamos voltar lá para a página que tem o balãozinho verde. Agora eu vou ler as perguntas que você vai ter que responder na outra página. 1. Você já parou para pensar em como a água é importante? Sim, né? Nunca parou? Então para agora, ué. Dá um pause no vídeo aí, para pensar. Parou para pensar? A água é importante. Para que é importante? Para beber, né, professor? Beber, tomar banho, fazer comida, plantar, cuidar dos animaizinhos, cuidar da vaca, do gato, cachorro. Imagina, mundo sem água? O mundo sem água é sem vida. Pensa no deserto. O deserto quase não tem vida no deserto. Para não dizer que não tem, né? O deserto não tem vida, não tem plantação. Você vai achar floresta, árvore, tá certo? Vamos lá. Em sua opinião, como seria viver sem acesso fácil à água? Aí é a imaginação, é com vocês, não tem nem o que eu falar aqui. Então na 1 aqui, ó, na página 3, página 3, que é essa página que tem os rios aqui, ó. Então na primeira parte aqui em cima, você vai responder aí como seria viver sem água, na sua imaginação, no seu modo de pensar. Viver sem água, como seria? Coloca aí na 1. Dá um pause no vídeo para você poder responder. Soltou o vídeo, então vamos para 2. Se você fosse chefe de um povo nômade, nômade é aquele que vive de lugar em lugar, lembra do período neolítico? Paleolítico? Paleolítico era lugar em lugar diferente, eles não tinham casa. Aí eles passaram a se fixar numa região só, aí eles passam a ser sedentários, tá bom? Então nômade é aquele paleolítico do período anterior, da pré-história, que as pessoas não tinham casa, tá? Então vivia de lugar em lugar, isso é nômade. Então se você fosse chefe de um povo nômade e precisasse escolher um lugar para ficar, fixá-lo, por um período maior de tempo, onde você escolheria viver? Ah, gente, isso é fácil, né? Se você fosse chefe de uma tribo que vivia de lugar em lugar, você ia morar onde? Você olhando assim, ah lá, eu consigo ver à frente e posso imaginar uma região com árvores. Aí o povo ia falar, oba, é árvore, mas não é só isso, eu vejo água, oba, água. Porque a água, a árvore, sinal que tem lugar para, tem vida ali, né? Então provavelmente tem animais para se alimentar, vai ter frutas e etc, talvez, beleza? Então é a 2. Então que lugar você queria ficar? Eu prefiro um lugar que tenha água, para começar. E se tiver água, vai ter coisas ao redor. Vai ter bicho, aí tem que tomar cuidado, né? Na hora que for caçar, porque os bichos podem ser perigosos, etc. 3. Estamos no exercício ainda, tá bom? 3. Descreva quais seriam os aspectos mais importantes da área escolhida por você para instalar seu povo. A gente acabou falando aqui, né? Os aspectos mais importantes seriam a água, a árvore, uma região que dê para se fixar, ou que tenha proteção. Talvez é isso, né? Então aí, depois de vocês responderem aqui, ó, dá um pause no vídeo aí para você poder responder a página 3, que a gente já vai começar os estudos, tá bom? Respondeu? Soltou o pause? Então vamos lá, agora aqui já na página 4, já começando a apostila mesmo, nós temos um mapa aí, ó, vocês podem observar, não sei se vai dar para ver legal por causa da iluminação, certo? Então temos um mapa aí, esse mapa é da Mesopotâmia, então reparem nesse mapa aí, vamos fazer uma leitura juntos do mapa. Não sei se vocês conseguem observar bem aí, o mapa, ele está aqui, ó, 2 rios, ó, o rio passa de um lado, né, o rio Tigre, e do outro lado passa o rio Eufrates. No meio desses rios é a Mesopotâmia. Por que se chama Mesopotâmia? É um termo que deriva, se não me engano, é do grego. Meso quer dizer entre e potamos, potamia quer dizer rios. Então é a região localizada entre rios. Quais são esses rios? A gente já viu um pouquinho na página anterior. Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates. O nome dos 2 rios da Mesopotâmia eram Tigre e Eufrates. Beleza? Joia? Essa não pode esquecer, beleza? Então, essa região, atualmente, é a região conhecida como Oriente Médio. É uma região que quando a gente liga o Jornal Nacional, qual jornal, não sei qual que seus pais ou você assiste, é uma região que tem muitas guerras. Guerras por petróleo, guerras por água, guerras religiosas, é o terrorismo islâmico, é o Estado Islâmico. É uma região muito conturbada, essa região do Oriente Médio. Países, né, até hoje lá, temos países como Iraque, Irã, Síria, parte do Líbano e por aí vai, tá certo? Então essa é a região do Oriente Médio, uma região muito alvo de guerras, já tiveram diversas guerras no passado, como a guerra do Iraque, o Irã, o Saddam Hussein, tá na
apostila, se vocês quiserem entender melhor, tá na apostila na página 4 e 5, fazendo uma breve apresentação sobre a Mesopotâmia. Então é importante ler a apostila de vez em quando, tá bom? De vez em quando não, é bom ler sempre, principalmente quando você tiver um tempinho sobrando, tá bom? Então, para começar, eu vou falar para vocês sobre os povos que existiam na Mesopotâmia. Os povos eram... eu vou vir pro lado de cá que é mais fácil para explicar. Os povos eram os sumérios, nós vamos falar aqui na aula de hoje sobre eles, os acádios, os assírios e os caldeus. Hoje agora vamos falar sobre os sumérios. Nas próximas aulas a gente fala sobre os acádios, assírios e caldeus, tá bom? Os sumérios foram os primeiros a se fixar nessa região, os povos. Eles desenvolveram um sistema extremamente avançado para a época, que é o de escrita, chamado escrita cuneiforme. Cuneiforme, tá na apostila também, se vocês quiserem ler. Então essa escrita cuneiforme, ela era uma forma de marcar as obras, que eu já vou falar melhor sobre elas, obras ao redor dos grandes rios, para poder levar água para regiões diferentes, para poder fazer a plantação, mas também para calcular a produção e pagar a renda das pessoas que trabalhavam, etc. E uma série de organização. Então os sumérios foram os primeiros a chegar na região da Mesopotâmia, a construir os canais de irrigação, construir diques. Canal de irrigação, o que é, professor? Então, vamos pensar aqui, ó. O rio Tietê, que é perto da gente aqui, professor, mas ele é poluído, credo, que nojo. Não, pensa ele quando ele era limpo. E a gente mora longe do rio Tietê. Longe assim, né? É perto pra gente, né? Mas pra ir buscar água todo dia seria longe. É isso que eu quero dizer. Então, para ele vir até nós hoje, vamos supor que não tivesse encanamento, não tivesse torneira, caixa d'água, bomba, não tivesse nada disso. Como é que a gente faz pro rio sair de lá e vir até a nossa casa, principalmente quem mora em lugar alto? E aí, como é que faz? A gente vai ficar sem água, a gente vai buscar água todo dia em cima de burrinho, de cavalo, de gado? Não! Então, o sistema que eles adotaram naquela época era transpor o rio. O que é transpor o rio, professor? É tipo fazer uma calha. Pensa, você ir lá e fazer um buraco no rio lá e trazer o rio até aqui mais perto da gente, até a Tenente Marques, vamos dizer assim. Professor, mas aí é difícil, hein? Como é que eu vou fazer isso? Então, você sozinho, você não vai conseguir nada. Eu, professor Adriano, sozinho, não consigo nada. E isso até hoje, gente. Até hoje, vocês não conseguem nada sozinhos. Para o alimento chegar até o prato de vocês, para que a informação chegue na TV de vocês, para que o médico atenda lá no hospital para vocês, é necessário que haja um Estado organizado, como é o caso que a gente tem hoje. Para mim, tá dando aula aqui para vocês, foi o Estado no sentido de nação, tá, gente? Tô falando do Estado de São Paulo, tá? Mas o Estado Nacional propiciou uma organização, leis, planejamento, coletagem de impostos, porque o meu salário vem do imposto, então é uma coisa mais complexa que vocês vão entender com o tempo. Mas eu já estou adiantando aqui para vocês. Tá certo? Então, os sumérios foram os primeiros povos a chegar nessa região. E o que fez, a necessidade deles pela água, que fez o desenvolvimento das cidades acontecerem. Então, as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos humanos tá na apostila mais cidades, mas eu vou citar 3 aqui, ó. Ur, Uruk, Lagash, tem mais cidades. Então, se você quiser ver na apostila, no próprio mapa da página 4, você consegue ver outras cidades aí, ó. Nippur, Babilônia, que mais? Nínive e por aí vai. Só que essas outras cidades elas vão surgir depois, tá? Em outro cenário, tá bom? Então, o que é um Estado? Eu acabei de falar que será desenvolvido o Estado. Estado é uma organização bem complexa, é uma instituição bem complexa. Ela não tem vida própria, ela não escolhe, ela não faz as coisas, o Estado não faz. Na verdade, o Estado ele é como se fosse uma ferramenta. Pensa aí, uma faca. Professora, a faca mata pessoas. Mata, mas ela não mata sozinho. Alguém precisa pegar essa faca e fazer maldade. Mas a faca também faz coisa boa. Se a pessoa que tiver com ela na mão for uma pessoa boa. Pode descascar um alimento, ela pode cortar um alimento, pode ajudar a, sei lá, fazer alguma obra, usar como ferramenta. Então a faca ela pode ser muito, muito útil. A mesma coisa é o Estado. O Estado não tem vida. O Estado não mata as pessoas. Quem mata é alguém que pode estar no controle do Estado. Às vezes um mal policial, às vezes um mal médico, entendeu? Essas coisas podem acontecer. Para isso que o próprio Estado tem que criar mecanismos, ferramentas para fiscalizar ele mesmo. Tá certo? Então isso é importante falar também. Tá bom? Então o território, ou melhor, o Estado, ele tem que ter esses 3 fatores para ser considerado um Estado. Território, né, uma região, no caso a Mesopotâmia, um povo em comum, ou pelo menos dentre esse território, alguns povos que reconheçam a autoridade desse Estado, porque senão dá problema, dá guerra, dá conflito. Quando um povo não aceita a dominação ou o Estado do outro, e assim vai. E essa administração do Estado.
Então tem que ter território, povo e a administração. Pensa o seguinte, vamos supor que sua casa fosse o Estado, a casa que você mora fosse o Estado. Quem é que administra a casa? Ah, minha mãe. Ah, meu pai. Ah, minha mãe e meu pai. Ah, minha mãe, meu pai e meu irmão. Ele também ajuda com a parte da renda mensal. Então é isso, é como se fosse a sua casa, o Estado. Então a sua casa, os muros da sua casa, dentro da casa, é o Estado, né? Então é o território, sua casa é o território. O povo é a sua família que mora dentro dessa casa. Então a família tem que estar em consenso. Se a família estiver brigando, não quero, não gosto do pai, não gosto da mãe, o irmão, não sei o que, eu vou embora dessa casa, aí dá problema. Então tem que ter um consenso, todo mundo querer estar nesse Estado. E o governo é a administração do Estado. Então não adianta você ter uma casa e um monte de gente mora lá, que é o povo, certo? E ninguém se falar ou ninguém se entender. Quem que vai fazer a comida? Quem que vai limpar a casa? Quem que vai trabalhar para trazer renda? Quem que vai arrumar alguma coisa quando quebrar? Quem que vai passar roupa? Quem que vai cuidar das crianças? Vocês estão entendendo? Então o Estado é isso. É o Brasil. Agora você tira da sua casa e pensa o Brasil. É o Estado Nacional. Tá certo? Então a mesma coisa era a Mesopotâmia. Os sumérios tinham essa organização de Estado. Claro que foi surgindo aos poucos. Depois eu vou falar sobre os outros povos, principalmente os acádios, que é os que vão desenvolver o sistema de lei, né, que eu vou falar depois na próxima aula, na Babilônia, mas isso é importante destacar, tá bom? Então falei aqui sobre os povos, sobre a região, não estou esquecendo nada. Vamos para o exercício final para a gente finalizar essa aula de abertura. Então, para finalizar essa aula de abertura, vocês vão abrir na página 8. Na página 8, vocês vão encontrar aqui a escrita cuneiforme. Se vocês quiserem ver um exemplo da escrita cuneiforme que eu anotei aqui, está na página 8. Vocês podem ver, era uma escrita feita com uma cunha. É como se fosse um palitinho, e esse palitinho ele ia furando a argila, certo? Aí ficava meio que um triângulo nesses furos aí. É uma escrita bem complexa aqui, ela já foi desvendada, né? Mas eu não consigo entender não. Mas aí vocês conseguem ver aí. Então ela é feita com uma cunha, tá certo? Abaixo aí na imagem, na página 8, vocês conseguem ver também o templo branco. Cadê aqui, ó? Templo branco, nomeado nos tempos modernos por causa das suas paredes pálidas de tijolos de barro, é chamado de Anu Zigurat, localizado no recinto sagrado de Uruk. Na página 9 nós temos aí uma máscara, né? Uma espécie de busto, né? Por seu extenso domínio, o Sargão I, imperador dos Acádios, ficou conhecido como o soberano dos 4 cantos da terra. Então é isso. Vamos lá, vamos para o exercício da página 9. Página 9, nós temos 3 exercícios. Então fizemos 3 para começar e vamos fazer 3 para acabar, certo? Então na página 9, 1. Os sumérios contribuíram para o conhecimento de importantes técnicas de construção que permitiram impedir o avanço das águas dos rios no período das cheias. Então os sumérios, né, construíram obras para impedir o avanço da água quando chovia muito. Chovia muita água do rio, subia e aí era perigoso devastar tudo. Pensa, uma enchente, devastando, derrubando tudo pela frente. Então era isso. Então eles tiveram que construir obra esperando a chuva chegar. Pensa aí comigo. Até hoje, gente, a gente quando é época de chuva, janeiro, dezembro, é normal você ligar o jornal e ver aquelas notícias, a enchente, não sei o que, e não sei quem ficou sem casa. Agora você pensa comigo, há mais de 4.000 anos atrás, os sumérios já estavam lidando com a chuva, lidando com o risco das inundações. Então, a história ensina muita coisa pra gente, mas nem todos os governos aprendem com ela, tá bom? E também tem a questão da ocupação desordenada, lixo jogado nas ruas, mas isso é um outro assunto, tá bom? Voltando aqui, então, os rios no período das cheias. A ponte, essa é a 1, tá? A ponte, outras medidas que executaram visando a adaptação ao meio ambiente de que dispunham. Então, o que você pode colocar na 1 aí, ó? Então, vamos lá, ele está falando aqui que o conhecimento deles era importante na parte técnica para a construção, que permitiram impedir o avanço das águas. Agora você vai ter que apontar medidas que eles executaram visando a adaptação ao meio ambiente de que eles dispunham. Vamos lá, eu já falei. Eles construíram diques, eles construíram barragens, eles construíram canais de irrigação, eles construíram... A princípio é isso, pode colocar essas 3 coisas aí principalmente, tá bom? 2. A
A escrita cuneiforme... deu um pause aí para responder, certo? Solta o pause e vamos lá. A escrita cuneiforme foi uma das formas de registro criada pelos sumérios. Após a descoberta do código, que permitiu a tradução dos textos, foi possível conhecer parte importante da cultura desse povo. Identifica alguns dos traços marcantes da cultura suméria que podemos conhecer por meio da decifração da escrita suméria. Então, na página anterior aí, certo? Tem aí a escrita, tem até um texto falando sobre ela, né? Que foi possível descobrir sobre textos religiosos, literários, normas jurídicas dos povos da antiguidade. É isso. Então você pode colocar justamente sobre isso. Fala, foi possível descobrir sobre a religiosidade, no que eles acreditavam, como eles praticavam seus rituais, mas também foi possível descobrir sobre a literatura, a escrita, né? O que eles escreviam como arte, etc. Tá bom? E é isso. E normas jurídicas. Foi possível também entender sobre as leis que eles seguiam na sociedade. Tá bom? Essa é a 2. Dá um pause para responder. Agora vamos para o 3. Observando o mapa da página 6, que representa o crescente fértil. Então, página 6. Vamos voltar lá. Página 6. 4, 5, 6. Aqui, ó. Crescente fértil. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Tá focando aqui, ó. Crescente fértil. Essa regiãozinha verde aqui, ó. Ela tem esse nome, o crescente fértil, porque ele parece uma lua crescente. E fértil porque a terra era muito boa para a plantação por conta das grandes cheias dos rios. Porque assim, ó, o rio, quando chove muito, ele enchia. Ele ocupava toda a região ao redor. Aí quando esse rio secava não, ele não ia secar, mas ele diminuía o seu trajeto para uma época de seca, né? Então quando ele voltava, essa região onde ele estava alagado, que depois voltou para o rio normal, ela ficava muito fértil, porque o rio, assim, ele trazia muita matéria orgânica, trazia restos de comida, de animais, de vegetação, e quando voltava para o curso natural, era só limpar porque a terra estava muito cheia de matéria orgânica. Isso é muito importante porque, não sei se vocês sabem, mas isso é adubo. Adubo faz bem para a plantação, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Observando o mapa da página 6, que representa o crescente fértil, responda: por que os rios Tigre e Eufrates eram tão importantes para os povos da Mesopotâmia? Gente, é fácil, acabei de explicar aqui, né? Então, por que o rio era importante? No caso do Egito, quando a gente estudar depois, eles adoravam o rio Nilo como Deus. Só para vocês verem a importância que os povos antigos davam para os rios, para a água. Então, por que era importante? Porque era para plantação, gente, para cuidar de animais, para agricultura e por aí vai. Era um meio de sobrevivência. Imagina você hoje sem água. Então, é a mesma importância que aqueles povos lá na antiguidade davam também para a água. Certo? Então, resumidamente, é isso, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreva, não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, de deixar um comentário do que você está achando da aula, uma curiosidade. Se você quiser colocar nos comentários também a importância da água, o que você acha desses povos antigos, ou o que você achou da aula de hoje. Então vamos interagir aí nos comentários, porque isso é muito importante para o desenvolvimento no seu aprendizado, mas também para o desenvolvimento da aula e para as pessoas que estão assistindo o vídeo poder ver um comentário um do outro, quiser comentar um comentário um do outro. Isso é bem legal também, tá? É uma forma de interação da sala de aula com outras pessoas, isso é muito legal para o aprendizado, tá bom? Além disso, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Google Formulário. Por que esse link? Porque ali é a lista de presença. Eu acho que vocês já pegaram o esquema da coisa, mas é bom explicar para quem ainda não lembra, ou para quem não fez, ou sei lá. Então, esse link do Google Formulário, você clicando nele, você vai preencher com os seus dados, a sua escola, não vai preencher errado, tá, gente? Porque senão não tem como colocar nota de participação. Então, você vai colocar o seu nome, a sua escola e o resumo da aula. E assim eu consigo colocar uma nota de participação. No bimestre anterior, todo mundo que fez isso teve nota boa, beleza? Porque assim é uma certeza de que você está assistindo essa aula, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês preencham o link, né, o formulário, né, a lista de presença que está na descrição do vídeo, e espero também que vocês dêem um like, um comentáriozinho aí no vídeo para nos ajudar, beleza? É isso aí, pessoal, o professor Adriano fica por aqui, até a próxima, valeu!